Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 10. Capítulo 112. A verdade sobre o inimigo. O cânion ao redor começou a desmoronar, e enormes rochas se transformaram em cinzas voadoras. A energia espiritual dentro do corpo de Jianli foi rapidamente drenada, e a energia espiritual ao redor formou um furacão, avançando em direção à ponta do dedo de Jianli. Imediatamente depois, o rosto de Jianli empalideceu instantaneamente. A vitalidade de seu corpo foi absorvida pela ponta de seu dedo, e seu corpo começou a enfraquecer rapidamente. O Sutra do Nirvana da Fênix dentro do corpo de Jianli já estava operando em seu limite, mas ainda assim não conseguiu resistir à absorção do dedo interceptador celestial da Yu. A aura de Jianli tornou-se cada vez mais violenta, o espaço começou a se estilhaçar e o cânion ao redor rachou. Uma aura aterradora envolveu todo o cânion. As figuras vestidas de preto do outro lado da rua finalmente começaram a entrar em pânico. Esse poder também absorvia a vitalidade deles, e uma força avassaladora emanava continuamente do corpo de Jianli. Parem, não vamos capturá-lo, parem. As figuras vestidas de preto do outro lado gritaram alarmadas, mas não surtiu efeito algum. O poder de Jianli já havia se condensado, e a terrível máquina de Qi fez com que o espaço emitisse um rugido baixo. Terceira etapa, pausa para mim, gritou Jianli. Imediatamente depois, um fluxo de luz como um buraco negro avançou em direção às muitas figuras vestidas de preto. Muita energia vital e sangue de Jianli haviam sido absorvidos. Ele não tinha mais forças. Este terceiro estágio consumia muita energia, e não era algo que o Jianli atual pudesse usar levianamente. Afinal, o nível de cultivo atual de Jianli era apenas o reino do rio espiritual, e usar o terceiro movimento do dedo interceptador celestial da Yu ainda era muito extenuante. Se não fossem as bênçãos duplas do corpo sagrado primordial e do Sutra do Nirvana da Fênix, Jianli teria se esgotado no momento em que o ativou. Estrondo. À medida que o feixe de luz era emitido, o ar por onde passava produzia continuamente estrondos sonicos. O cânion ao redor havia se despedaçado completamente, e inúmeras pedras se transformaram em cinzas voadoras. As figuras vestidas de preto ao longe começaram a desmoronar sob o impacto do feixe de luz, e incontáveis pedaços de carne e sangue se espalharam. Gritos e gemidos de dor ecoavam, um som como se estivesse no inferno. Ao olhar para o desfiladeiro, que quase havia desmoronado em ruínas, Jianli soltou um suspiro pesado de alívio. Menininha, você tem sorte, não precisamos morrer, disse Jianli fracamente, sua voz quase um sussurro, e então desmaiou. Seus corpos estavam encostados um no outro, agarrados firmemente. Jianli abriu os olhos novamente. Ele se viu em um lugar aconchegante. Uma energia estranha parecia nutrir o corpo de Jianli por completo. Do outro lado estava um velho de barba branca vestido com um manto taoísta verde. Jianli ativou inconscientemente o sistema de roteiro da vida. Nome Li Xuan. Reino do Rei Sábio, 8º nível. Físico, corpo de rei espiritual. Destino soberano de uma região. Azul, a talento incrível. Azul, sorte incrível. Azul, grande mestre das formações. Azul, favorabilidade, 30. A roteiro de vida, personagem secundário em venerável demônio imortal, antigo ancião da terra sagrada de Taikin. Por razões especiais, veio para a seita Qinjian para servir como grande ancião. Seu talento em Dao de formação é surpreendente, um verdadeiro grão-mestre das formações. Ponto de virada recente nenhum. Li Xuan, será que ele é o avô de Li Qin? Deveria ser. Contudo, seu avô é, na verdade, um especialista incomparável no reino do Rei Sábio, 8º nível. Não é de admirar que o povo da seita Qinjian tenha tanto medo de Li Qin. Um especialista do reino do Rei Sábio, quem ousaria provocá-lo? Os cultivadores do reino sábio já são especialistas de alto nível no continente antigo estéreo, sem mencionar os reis entre os sábios. Os atuais reis sábios são todos prodígios incomparáveis de décadas ou até mesmo séculos atrás. Ancião da terra sagrada de Taikin. Jianli lembrou-se de que o destino de Li Qin era tornar-se a santa da terra sagrada de Taikin. Parecia mais uma trama oculta e desconhecida. Senhor, você me salvou? E Li Qin? Ela está bem? Jianli respirou fundo e perguntou. Ele só se lembrava de ter perdido a consciência depois de matar aquelas figuras vestidas de preto. Quando ele acordou, ele estava aqui. Li Xuan disse baixinho. Você está tão preocupado com a minha neta? O senhor é o avô de Li Qin? Perguntou Jianli. Embora já soubesse disso através do sistema de roteiro da vida, para evitar expor seu sistema, Jianli só pôde perguntar. Li Xuan assentiu com uma expressão complexa. Jianli respirou fundo. Ele não esperava encontrá-lo, mas se o avô dela aparecesse, então Li Qin ficaria bem. Jianli, você se saiu muito bem. O discernimento da minha neta é excelente. Li Xuan pareceu ter se lembrado de algo e então disse. Jianli balançou a cabeça e sorriu amargamente. Senhor, eu quase morri lá. Como isso pode ser bom? Li Xuan se mostrou evasivo, mas depois disse. Corpo sagrado primordial, fogo espiritual, pílula de espada, tesouro espiritual de grau celestial. Habilidade divina de grau santo. Eu não esperava que essas coisas estivessem concentradas em um sujeito insignificante como você, no reino do rio espiritual. 2º nível. Assim que Li Xuan falou, as pálpebras de Jianli se contraíram violentamente. Um especialista do rei sábio é tão forte assim? Ele percebeu tudo num relance? O coração de Jianli estava cheio de dúvidas, até mesmo um pouco de horror. Se todos esses especialistas de alto nível eram tão incríveis, e ele conseguisse mais oportunidades no futuro, não seria levado para pesquisas em questão de minutos? Senhor, esse Júnior teve muita sorte. Como o Senhor sabia? Perguntou Jianli sinceramente. Li Xuan sorriu, aparentemente ciente dos pensamentos íntimos de Jianli. Eu vi com meus próprios olhos, disse Li Xuan.
As pupilas de Jian Li se contraíram, e então ele disse incrédulo: todos aqueles assassinos foram mandados pelo Sênior? As palavras de Li Xuan deixaram Jian Li um pouco irritado. Esse cara era muito cruel. Para testar a si mesmo, quase colocou a própria neta em perigo. Jian Li claramente sentiu a situação de Li Qin naquele momento. Aqueles ferimentos eram reais, sem qualquer fingimento. Li Xuan balançou a cabeça e disse baixinho: aquilo foi apenas uma ilusão. Como pude deixar minha neta fazer uma coisa dessas com você? Resmungou Li Xuan por dentro. No entanto, esse garotinho é bastante leal e justo. Nessas circunstâncias, ele ainda acompanhou Li Qin até o fim. Além disso, ele aniquilou os oponentes no último instante. Tanto sua força quanto sua natureza são de primeira classe. Ele possuía uma habilidade divina tão aterradora, mas não a usava levianamente, buscando, em vez disso, a oportunidade certa para aniquilar o inimigo. Li Xuan não esperava que Jian Li fosse capaz de aniquilar o inimigo. Inicialmente, Li Xuan queria apenas testar Jian Li levemente, mas não esperava que Jian Li realmente superasse o desafio. Então é assim mesmo. As dúvidas no coração de Jian Li foram instantaneamente dissipadas. Não admira que ele não tenha percebido que o futuro lhes reservava, afinal, tudo não passava de uma ilusão. Além disso, aqueles caras insinuaram várias vezes que ele fosse embora. Parece que esse era o teste de Li Xuan para ele. Se ele realmente tivesse ido embora, talvez não tivesse tido a chance de encontrá-lo aqui. Mas não foi inesperado. Quando conheceu Li Qin na seita Qinjian, Jian Li já suspeitava que poderia haver algum tipo de teste. No entanto, ele não esperava que fosse uma ilusão. Capítulo 113 Mestre da Mente Divina. Sênior, o que aconteceria se eu abandonasse Li Qin de vez e deixasse a ilusão? Perguntou Jian Li. Li Xuan acariciou a barba e sorriu. Acho que você não gostaria de saber. Não gostaria de saber. O coração de Jian Li disparou. Parecia que ele tinha dito tudo, mas ao mesmo tempo não tinha dito nada. Você conquistou temporariamente minha aprovação. Permito que continuem passando tempo juntos, disse Li Xuan lentamente. Jian Li murmurou para si mesmo. É claramente sua neta que está se agarrando a mim. Como faço para voltar? Perguntou Jian Li, sentindo que a pressão de estar com esse especialista rei sábio era muito grande. Era melhor sair mais cedo. Depois que você sair, não conte a Li Qin o que aconteceu, ou ele pode ficar bravo comigo de novo. Li Xuan não respondeu à pergunta de Jian Li e disse baixinho. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Não admirava que Li Qin fosse tão dominante na seita Qinjian. Afinal, esse cara mimava pelas costas. Sem problema, não contarei a Li Qin. Jian Li deu um tapinha no peito. Li Xuan sorriu ao ouvir isso. Esse garoto era muito sensato. Essa ilusão não foi apenas um teste. Também pode ser considerada uma pequena oportunidade para você. Sinta sua energia mental. Li Xuan disse então lentamente. Ao ouvir isso, Jian Li fechou os olhos lentamente. Isso é. O coração de Jian Li se agitou. Ele sentiu que sua energia mental estava muito mais forte do que antes, e parecia ter chegado a um limite. Dava a sensação de que apenas um pouco mais de força levaria a uma transformação significativa. Este teste de ilusão não foi em vão. Jian Li também experimentou o poder da energia mental através desta batalha. A força da energia mental tornava sua percepção de detalhes sutis mais apurada, dando-lhe amplo tempo de reação ao enfrentar ataques de múltiplos inimigos. A capacidade de Jian Li de aniquilar todos os inimigos desta vez também se deveu em grande parte à força de sua energia mental. Vou te dar outro presente, disse Li Xuan com um sorriso. Logo em seguida, Li Xuan tocou levemente a testa de Jian Li com o dedo, e um fluxo de luz dourada entrou na mente de Jian Li. Nesse instante, o cérebro de Jian Li foi envolvido por uma aura profunda. Jian Li sentiu como se a arte de concentração da alma em sua mente tivesse sido aprimorada. Inúmeras informações profundas surgiram na mente de Jian Li. Este era o volume inferior da arte de concentração da alma, e o coração de Jian Li se encheu de alegria. O que Tang Siki havia dado a Jian Li antes era apenas o volume superior da arte de concentração da alma. Jian Li também perguntou a Tang Siki, e ela disse que obteve essa técnica de cultivo por acaso e não possuía o volume inferior. Ele jamais esperava obter um volume tão baixo aqui. Arte de concentração da alma, uma técnica de cultivo de alto nível, santo, uma técnica de cultivo de nível superior para treinar energia mental. De fato, após ser concluída, a arte de concentração da alma atingiu o nível de santo. Após algum tempo, Jian Li assimilou completamente a nova arte de concentração da alma, e a circulação de sua energia mental tornou-se ainda mais rápida. Sua percepção do ambiente ao seu redor também se tornou cada vez mais apurada. Jian Li sentiu como se sua energia mental tivesse se solidificado, permitindo-lhe controlá-la para afetar a realidade. Nada mal, nada mal. Como esperado de alguém com um talento tão forte em energia mental. Você alcançou o reino de um mestre do sentido divino de primeira classe assim que completou a arte de concentração da alma. A voz de elogio de Li Xuan ecoou nos ouvidos de Jian Li. Mestre do sentido divino de primeira classe? Jian Li abriu os olhos lentamente. A materialização da energia mental é um mestre dos sentidos divinos? Como se conhecesse as dúvidas mais íntimas de Jian Li, Li Xuan então explicou a Jian Li sobre os mestres do sentido divino. Descobriu-se que os mestres dos sentidos divinos eram cultivadores que podiam usar energia mental para combate. Os mestres da percepção divina tinham requisitos extremamente elevados de energia mental. Os mestres da percepção divina de nível mais alto podiam até mesmo controlar a vida e a morte com um único pensamento, atravessar 10.000 exércitos com um único pensamento e estabilizar montanhas e mares com um único pensamento. Mesmo o mestre dos sentidos divinos de nível mais baixo, entre os de primeira classe, era equivalente a um cultivador no reino do rio espiritual.
O segundo nível correspondia ao reino do mar divino. Mestres da percepção divina de 9ª classe eram comparáveis a especialistas do nível grande imperador, capazes de estrangular inúmeras vidas com um único pensamento. É tão assustador assim? Os olhos de Jian Li brilharam. O cultivo da energia mental também era extremamente difícil, exigindo grande talento e tesouros celestiais e terrestres suficientes. Além disso, as técnicas de cultivo para treinar energia mental eram muito mais preciosas do que as técnicas de cultivo comuns, de modo que muitas pessoas, mesmo tendo talento, não possuíam as qualificações necessárias para cultivar energia mental. Após ouvir as palavras de Li Xuan, Jian Li não tinha mais nenhuma preocupação. O que menos lhe faltava era talento e tesouros celestiais e terrenos. Cultivar isso era moleza. Quando ele cultivasse para se tornar um grande imperador e depois um mestre dos sentidos divinos de 9ª classe, este continente antigo e estéril não estaria à sua mercê. Após discutir sobre os mestres do sentido divino, Li Xuan também contou a Jian Li várias precauções e detalhes sobre o cultivo da arte de concentração da alma. Jian Li também se beneficiou muito. Embora contasse com a ajuda da Pedra da Iluminação e uma compreensão extraordinária, ainda havia algumas complexidades que ele não entendia completamente. Agora, com a explicação de Li Xuan, todos os pontos difíceis ficaram instantaneamente claros. Ao olhar para o inteligente Jian Li à sua frente, os olhos de Li Xuan se encheram de admiração. Ele não era arrogante nem complacente por causa de seu grande talento. Ele era um bom rapaz. Muito bem, esses são todos os segredos da arte de concentração da alma. Você deve cultivar bem essa técnica de cultivo. Ela lhe trará benefícios no futuro, disse Li Xuan com um sorriso. Capítulo 114 Corpo Demoníaco. Obrigado, Sênior, por transmitir a arte. Jian Li curvou-se respeitosamente para Li Xuan. Além disso, há outra coisa a que você precisa prestar atenção, disse Li Xuan lentamente. Em seguida, Li Xuan explicou a situação para Jian Li. Tratava-se do corpo sagrado primordial. Existe uma família suprema na região central, e todos os seus membros pertencem à linhagem do físico demoníaco. O corpo demoníaco primordial e o corpo sagrado primordial são ambos físicos da linhagem primordial. Um é um corpo sagrado e o outro é um físico demoníaco. E eles têm sido naturalmente opostos desde os tempos antigos. As duas linhagens se odeiam e se matam desde seu nascimento na era primordial, e as batalhas entre os dois físicos continuam há incontáveis eras. O ódio entre os dois lados está gravado em sua linhagem. Foi somente no estágio inicial da Era Antiga Desolada que o corpo sagrado primordial foi afetado pelo céu e pela terra. E muitos corpos sagrados primordiais se tornaram resíduos, desaparecendo do mundo, e as batalhas entre os dois lados diminuíram gradualmente. No entanto, a oposição natural entre os dois físicos garante que eles se encontrarão, e além disso, será uma luta de vida ou morte, sem espaço para concessões. Após ouvir as palavras de Li Xuan, Jian Li franziu a testa. Por que essa trama parecia tão familiar? Esquece, não é só um físico demoníaco? Só espere para ser aniquilado por mim, pensou Jian Li. O motivo pelo qual eu, Jian Li, cheguei até aqui não se deve a algum corpo sagrado primordial. Um mero corpo demoníaco primordial deseja a minha vida, Jian Li. Na sua próxima vida, se você conseguir eliminar o físico demoníaco desta geração, então não me preocuparei com Li Qin te seguindo. Mas por enquanto, isso não é possível, disse Li Xuan. Jian Li respirou fundo e assentiu com a cabeça. Embora sua força atual já fosse surpreendentemente grande entre os habitantes do reino do rio espiritual, ainda não era suficiente diante de um rei sábio tão poderoso. Era razoável que ele tivesse essa preocupação. Muito bem, você pode sair agora, senão Li Qin vai ficar desconfiada. Lembre-se, não conte a ela o que acabou de acontecer. Li Xuan então acenou com a mão. Sênior, eu me lembro, disse Jian Li lentamente. Logo em seguida, Li Xuan acenou com a mão direita e uma energia estranha envolveu Jian Li. A figura de Jian Li desapareceu deste espaço. Seita Qinjian, Vale das 100 Flores. O local ainda estava repleto do canto dos pássaros e da fragrância das flores, com um aroma intenso que permeava todo o Vale das 100 Flores. Uma brisa suave passou por perto, agitando inúmeras nuvens de perfume. Jian Li abriu os olhos lentamente e encontrou uma jovem de rosto delicado ao seu lado, olhando para ele com olhos brilhantes. Jian Li, você finalmente acordou. Ao ver Jian Li abrir os olhos, a jovem imediatamente se jogou em seus braços. Com o sopro da brisa, o perfume fresco da jovem preencheu instantaneamente todo o corpo de Jian Li. Eu estive dormindo aqui o tempo todo? Jian Li abraçou a jovem e delicada garota em seus braços e perguntou suavemente. Li Qin estava deitada nos braços de Jian Li, sentindo as fortes batidas do coração dela no peito de Jian Li. Sim, estávamos deitados agora mesmo e você adormeceu de repente. Você fica tão bonito até dormindo. Li Qin se aconchegou nos braços de Jian Li, dizendo timidamente. Por que minha boca está com gosto doce? Será que essa garotinha se aproveitou de mim porque meu avô a levou para abusar de mim? Meu Deus, então essa era a verdadeira intenção do seu avô. No momento em que Jian Li estava prestes a falar, sentiu repentinamente seus lábios serem envolvidos por algo macio. Meia hora depois, Li Qin estava deitada nos braços de Jian Li, com as bochechas coradas, lançando olhares furtivos ocasionais para a expressão de Jian Li. Jian Li coma um pouco de fruta. Esta é uma fruta nutritiva para o espírito que colhi no pomar do meu avô em Shidong. É muito saborosa. Li Qin pareceu se lembrar de algo e então, retirou de seu anel espacial uma fruta espiritual que exalava uma rica fragrância. Jian Li não foi nada educado. Quer me testar? Vou comer sua fruta espiritual agora mesmo. Assim que Jian Li pegou o alimento, deu uma mordida imediatamente e o terminou em 2 ou 3 mordidas. Esta fruta espiritual é deliciosa, disse Jian Li com um sorriso. De fato, era saborosa e repleta de qi espiritual. Era crocante e refrescante. Hehe, claro que é.
Esta é a única fruta nutritiva espiritual de 10.000 anos que restou no pomar de frutas espirituais do meu avô. Ele a valoriza muito. Eu a peguei secretamente, disse Li Qin, vendo Jian Li comer alegremente. O quê? Uma fruta nutritiva para o espírito de 10.000 anos. As pálpebras de Jian Li se contraíram descontroladamente. Isso vai me matar. Uma fruta nutritiva do espírito de 10.000 anos. Quanta energia espiritual deve haver dentro dela? Os frutos nutritivos do espírito são inerentemente frutos espirituais ricos em qi espiritual do céu e da terra, incrivelmente valiosos e extremamente benéficos para o cultivo. Sem falar de uma fruta nutritiva do espírito com 10.000 anos de idade, que contém uma quantidade desconhecida de qi espiritual. Jian Li sentiu uma quantidade imensa de qi espiritual pulsando descontroladamente dentro de seu corpo. A enorme quantidade de qi espiritual quase explodiu o corpo de Jian Li. Eu não serei o primeiro transmigrado a ser destruído pelo qi espiritual, serei? Jian Li não teve tempo para pensar muito e ativou a arte da criação do universo em seu corpo, absorvendo rapidamente o qi espiritual em expansão dentro dele. Ao mesmo tempo, a arte de concentração da alma também foi ativada, esvaziando continuamente a crescente energia espiritual dentro de seu corpo. Um vórtice de qi espiritual se formou ao redor do corpo de Jian Li. Uma luz dourada emanou lentamente do corpo de Jian Li, extremamente deslumbrante. Li Qin olhou para Jian Li, que subitamente havia entrado em estado de cultivo, seus lábios cor de cereja entreabertos. Causei algum problema? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 115. Avanço para o 5º nível do rio espiritual. Seita Qinjiang. Dentro de uma sala antiga. Li Xuan estava de pé junto à janela, olhando para o Vale das 100 Flores. Corpo sagrado primordial, e um corpo sagrado primordial perfeito. Li Xuan lembrou-se de Jian Li, que possuía um poder de combate incomparável na ilusão, e mergulhou em profunda reflexão. Se Jian Li continuasse a evoluir, com seu fogo espiritual, pílula da espada e inúmeros outros métodos, ele deveria ser capaz de enfrentar os físicos demoníacos desta geração, pensou Li Xuan consigo mesmo. Nesse momento, Li Xuan já considerava Jian Li como seu próprio filho e começou a pensar nos problemas a partir da perspectiva de Jian Li. Contudo, dado o ritmo de crescimento atual de Jian Li, a batalha decisiva final não deve ocorrer tão cedo. Tudo depende da sorte de Jian Li. Na verdade, Li Xuan ainda tinha algo que não havia contado a Jian Li. Nos embates entre o corpo sagrado e o físico diabólico no geral, o físico diabólico obteve mais vitórias. O físico diabólico parecia ter nascido especificamente para neutralizar o corpo sagrado. Somente após o corpo sagrado atingir um nível superior de realização é que ele pôde suprimir completamente o físico demoníaco em todos os seus aspectos. Antes de alcançar o nível de grande conquista, havia uma diferença considerável em comparação com o físico demoníaco. Essa era uma regra do Dao Celestial, uma regra que quase ninguém conseguia quebrar. A razão pela qual o corpo sagrado primordial se tornou um físico extraordinariamente poderoso no antigo continente estéril foi porque, após sua grande conquista, ele podia rivalizar com um grande imperador. Conta-se que, na antiguidade, existia um mito sobre um corpo sagrado primordial de grande realização que lutou contra um grande imperador iluminado durante 10 dias e 10 noites sem ser derrotado. Isso era algo que nenhum outro físico conseguia igualar. Quando a força do corpo físico atingia seu ápice, era comparável a uma forma alternativa de iluminação. Isso não era exagero, havia feitos de batalha reais e documentados. Espero que Jian Li consiga derrotar o físico demoníaco desta geração. Toque, toque, toque. Ouviram-se batidas na porta. Li Xuan refletiu um pouco e então permitiu que o discípulo que batia à porta entrasse. Um discípulo vestido com um manto taoísta da seita Qinjiang entrou lentamente. Grande ancião, há informações sobre a terra sagrada Taishuan, disse respeitosamente o discípulo com o manto taoísta. Fale, que inteligência é essa? Disse Li Xuan calmamente. Logo em seguida, o discípulo com a túnica taoísta relatou a informação em detalhes. Descobriu-se que se tratava de um discípulo da terra sagrada Taishuan. Notícias espalharam-se de uma fonte desconhecida de que um discípulo chamado Ye Tian era a reencarnação do quase imperador da nuvem demoníaca de 100 anos atrás. E os rumores eram muito convincentes. Inicialmente era apenas um boato sem fundamento. Contudo, inesperadamente, quando o mestre da seita da Terra Sagrada estava prestes a convocar aquele discípulo, ele fugiu imediatamente. Além disso, ele escapou de inúmeros perseguidores e finalmente entrou no Vale da Morte. Ele ainda está sendo caçado, e a credibilidade do rumor atingiu o seu auge instantaneamente. Renascimento do Imperador Demônio? Lembro-me de que ele deveria ter sido completamente aniquilado naquela época. Como ele poderia renascer? Li Xuan franziu ligeiramente a testa. Embora não tenha participado do cerco naquela época há 100 anos, Li Xuan também era um membro de alto escalão da Terra Sagrada de Taiqin. E seu conhecimento de algumas informações internas era muito mais profundo do que o das pessoas comuns. Além disso, esses dois seres supremos não cometeriam um erro tão insignificante a ponto de dar ao quase imperador nuvem demoníaca a oportunidade de escapar. Ao relatarem ao grande ancião durante a perseguição, descobriram que o discípulo perseguido utilizava muitos dos métodos do quase imperador nuvem demoníaca. E muitos dos antigos subordinados do imperador demônio apareceram para ajudar esse discípulo. Continuou o discípulo com o manto taoísta respeitosamente. Li Xuan franziu a testa. Será que o imperador demônio realmente poderia renascer? Se esse fosse realmente o caso, a região leste desértica voltaria a enfrentar turbulências. Ele sabia o que havia acontecido 100 anos atrás.
Se o Imperador Demônio realmente buscasse vingança, muitas forças seriam completamente aniquiladas. E até mesmo aquelas poucas terras sagradas provavelmente teriam uma grande dor de cabeça. Toda a paisagem da região leste desértica teria que ser remodelada. No entanto, se as ações do Imperador Demônio tivessem sido descobertas, provavelmente não seria tão fácil para ele ter sucesso. Naquela época, até mesmo um quase-imperador era firmemente reprimido. Agora renascido, sem seu cultivo anterior, ele provavelmente não seria capaz de causar muitos problemas. Mesmo que ele conseguisse escapar para o Vale da Morte, isso apenas prolongaria seu sofrimento por mais alguns dias. Vários pensamentos passaram pela mente de Li Xuan. Há mais alguma coisa? Perguntou Li Xuan quando o discípulo, após terminar de relatar as informações, permaneceu parado no mesmo lugar. Grande ancião, um ancião da Terra Sagrada Taishuan deseja adquirir uma matriz de patrulha celeste para localizar aquele discípulo. Continuou o discípulo com o manto taoísta lentamente. Li Xuan franziu a testa com a testa apertada. É mesmo necessário usar uma matriz de patrulha celeste? Será que essa reencarnação do Imperador Diabo é realmente tão formidável assim? Vá discutir isso com o mestre da seita. Li Xuan acenou com a mão. Após Li Xuan terminar de falar, o discípulo permaneceu parado ali, com uma expressão um tanto hesitante. Há mais alguma coisa? Perguntou Li Xuan novamente. Informando ao grande ancião, o fruto nutritivo do espírito de 10.000 anos que você mencionou da última vez, preparado para o aniversário do ancião lindo palácio imortal da nuvem de gelo, sumiu. Disse o discípulo com uma expressão preocupada. Ao ouvir isso, o rosto de Li Xuan escureceu. Quem se atreveu a tocar em suas coisas? Li Xuan respirou fundo, reprimindo a raiva em seu coração, e então disse em voz grave: o que estão fazendo os guardas do Jardim da Fruta Espiritual? Como ele pôde desaparecer? O discípulo com o manto taoísta verde disse então lentamente: Era a irmã Júnior Li Qin. A expressão de Li Xuan relaxou imediatamente. Era aquele pequeno ancestral de novo. Suspiro. Tudo bem, você pode ir. Li Xuan suspirou levemente e então disse. Logo em seguida, o discípulo fez uma reverência respeitosa e saiu da sala. Após a saída do discípulo, Li Xuan aproximou-se da janela e olhou para o Vale das 100 Flores. Parecia haver um vórtice de energia espiritual aterrador pulsando ali. Li Xuan nem precisou olhar para saber que o pequeno ser com o corpo sagrado primordial estava absorvendo seu fruto nutritivo espiritual. Essa garotinha, quem sabe que tipo de droga enfeitiçante Jian Li lhe deu? Ela nem casou ainda e já está começando a mexer nas economias da minha família. No entanto, uma fruta espiritual de 10.000 anos. Jian Li deveria ser capaz de lidar com ela, pensou Li Xuan. No Vale das 100 Flores. Nesse momento, o Vale das 100 Flores não tinha mais o cenário de pássaros cantando e flores perfumadas. Os pássaros espirituais que estavam ao redor haviam desaparecido completamente. O mar de flores e medicina espiritual ao redor lutava para resistir ao vórtice de energia espiritual no centro do Vale das 100 Flores. No centro do Vale das 100 Flores, o corpo de Jian Li exalava uma aura poderosa e majestosa. A energia espiritual pertencente ao fruto nutridor do espírito estava sendo rapidamente absorvida por Jian Li. Energia espiritual dourada circulava pelo corpo de Jian Li. Ao longe, uma jovem delicada observava Jian Li cultivar sua arte. Os olhos da jovem pareciam estar fixos apenas em Jian Li. Tudo mais ao seu redor estava fora de seu campo de visão. Bum, bum, bum. Após algum tempo, uma poderosa aura emanou do corpo de Jian Li. Uma onda crescente de Qi rompeu em todas as direções, emitindo um rugido fraco. Quinto nível do reino do rio espiritual. Jian Li abriu os olhos lentamente, misteriosas partículas douradas pareciam fluir no fundo de sua visão. O poder medicinal desta fruta nutridora do espírito de 10.000 anos era verdadeiramente muito potente. Se fosse um cultivador comum do reino do rio espiritual, provavelmente teria sido explodido diretamente por essa energia espiritual. Jian Li estava tomado por um medo persistente. Felizmente ele possuía o corpo sagrado primordial e dominava uma técnica de cultivo de grau santo, o que lhe permitia absorver minimamente a energia espiritual deste fruto nutridor do espírito de 10.000 anos. Capítulo 116 Separação temporária. No entanto, ainda havia muita energia espiritual acumulada no corpo de Jian Li que não havia sido totalmente absorvida. Ainda assim, conseguir avançar continuamente por 3 níveis de cultivo foi muito bom. Sem mencionar que ainda havia muita energia espiritual acumulada em seu corpo. Se ele a absorvesse por completo, outro avanço provavelmente não seria um problema. Jian Li, você finalmente acordou. Um corpo macio se jogou diretamente nos braços de Jian Li. Jian Li, me desculpe, eu não sabia que a energia espiritual desta fruta espiritual de 10.000 anos era tão forte. Li Qin disse então fracamente, com um leve brilho lacrimoso nos olhos. Ela realmente não tinha pensado muito nisso. Simplesmente queria dar a Jian Li algo gostoso para comer, mas não esperava. Jian Li olhou para Li Qin, que soluçava levemente em seus braços. Como ele poderia ter qualquer pensamento de culpa? Há quanto tempo venho praticando o cultivo? Jian Li enxugou o rosto de Li Qin e perguntou suavemente. Já se passaram 3 dias. Li Qin enterrou o rosto completamente no abraço de Jian Li e disse baixinho. Jian Li respirou fundo. Então, ele vinha praticando o cultivo há 3 dias. Essa garotinha não estaria cuidando de mim aqui por 3 dias, estaria? Jian Li olhou para Li Qin, aparentemente cansada em seus braços, e sentiu como se a parte mais sensível de seu coração tivesse sido atingida. Em pouco tempo, Li Qin acabou adormecendo nos braços de Jian Li. Meio-dia depois, o céu estava levemente claro. Uma brisa suave soprou e o mar de flores ao redor começou a liberar ondas de Qi rico e perfumado. Li Qin abriu os olhos lentamente e viu Jian Li a abraçando. Nesse momento, Jian Li segurava a técnica de cultivo do som celestial do rugido do dragão na mão esquerda, examinando-a cuidadosamente.
Sua mão direita segurava Li Qin delicadamente, sem perceber que Li Qin já havia acordado. Eu acabei adormecendo. Li Qin olhou para Jian Li sério, à sua frente, sentindo o coração acelerar. Jian Li continuava tão bonito. Mua. Imediatamente depois, ocorreu outra invasão silenciosa. Depois de os dois brincarem um pouco mais na seita Qinjiang, Jian Li se preparou para partir. Meu avô nem veio te ver, eu pensei que ele viria. Li Qin segurou o braço de Jian Li enquanto caminhavam em direção à saída da seita Qinjiang. Ele já me viu. Jian Li reclamou internamente, mas você simplesmente não sabe. O gengibre velho é mais picante. Você ainda é muito jovem. Isso não deveria ser apenas mais uma ilusão, deveria? O coração de Jian Li apertou. Ao longe, muitos discípulos passeavam ou praticavam as técnicas de cultivo de artes marciais. Jian Li utilizou o sistema, e os roteiros de vida daqueles discípulos apareceram na mente de Jian Li. Parece que desta vez não será uma ilusão. Jian Li respirou aliviado. Do lado de fora da seita Qinjiang, após os dois se separarem a contragosto, Jian Li saiu sob o olhar de Li Qin. Após deixar a seita Qinjiang, Jian Li saqueou todas as oportunidades deixadas pelos discípulos da seita Qinjiang que ele havia lembrado ao longo do caminho. Ele obteve muitas pedras espirituais e tesouros. Uma selva distante do portão da montanha da seita demoníaca das fontes amarelas. Os arredores da selva eram sombrios. Um forte cheiro de sangue impregnava toda a selva. Parecia haver muita gente lutando na selva. Sons de assassinatos e gritos ecoavam pela mata. Você realmente quer lutar até a morte? Uma voz grave soou do meio da selva. Na fonte do som, um jovem de rosto pálido, vestindo um manto azul, empunhava uma longa espada, da qual emanava uma tênue energia espiritual sangrenta. Sangue escorria do canto da boca do jovem, e ao lado dele jaziam muitos cultivadores vestidos com as vestes de discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas. A morte desses discípulos foi extremamente trágica. Seus olhos estavam arregalados e nenhuma parte de seus corpos estava intacta, como se tivessem sofrido torturas terríveis. Em frente ao jovem, havia um grupo de cultivadores vestidos com túnicas cinzentas. Todos esses cultivadores portavam armas feitas de ossos brancos, e uma aura gélida permeava as armas. Um homem com uma cicatriz no rosto lambeu o sangue dos lábios e olhou para o jovem à sua frente com uma expressão fria. Lutar até a morte? Você é digno, disse o homem marcado por cicatrizes friamente, com um tom carregado de intenções sinistras. Bom, muito bom, você me obrigou a agir. Um lampejo de luz fria brilhou nos olhos do jovem de vestes azuis, e uma poderosa luz vermelho-sangue emanou da longa espada em sua mão. O corpo do jovem de vestes azuis tornou-se extremamente demoníaco sob o manto da luz vermelho-sangue. Svi, svi, svi. Num instante, o jovem pareceu se transformar num fantasma vermelho-sangue. Para onde quer que a luz vermelho-sangue apontasse, ela era invencível. As pupilas dos muitos cultivadores de vestes cinzentas que estavam por perto se contraíram. Aquele sujeito realmente possuía uma habilidade divina tão poderosa. Momentos depois, toda a selva se encheu de gritos dilacerantes. O fantasma vermelho-sangue era como um demônio, devorando as vidas e o qi sanguíneo dos muitos cultivadores de vestes cinzentas ao redor. O poder ilimitado do demônio de sangue percorreu todo o espaço. Após algumas respirações, esses cultivadores de vestes cinzentas foram todos aniquilados pelo fantasma vermelho-sangue. Nem mesmo cadáveres inteiros foram deixados para trás. Escória, você teve que me forçar. O jovem de vestes azuis tossia sangue continuamente, com o rosto extremamente pálido sem qualquer cor. Bata palmas, bata palmas, bata palmas. Quando o jovem estava prestes a relaxar, uma salva de palmas tímida soou não muito longe dali. Como era de se esperar da seita demoníaca do Santo das Fontes Amarelas, sua força é verdadeiramente impressionante. O corpo do demônio de sangue faz jus à sua reputação. Junto com os aplausos, uma voz clara soou novamente. Não muito longe dali, uma mulher que empunhava um chicote de osso branco aproximou-se lentamente, com os olhos cheios de sede de sangue. A mulher possuía um par de olhos que pareciam capazes de cativar almas, uma figura extremamente atraente e um rosto também incrivelmente cativante. O chicote de osso branco que ela tinha na mão transmitia uma sensação extremamente fria. Quem é você? Os olhos de Li Dongzi se encheram de medo. Ele sentiu um profundo pavor emanando daquela mulher. Você matou meus companheiros discípulos e depois pergunta quem eu sou, disse a mulher com um sorriso. Conforme a mulher se aproximava, o frio no corpo de Li Dongzi tornava-se cada vez mais evidente. Se ele estivesse no auge de sua forma, ainda poderia lutar, mas agora, ele acabará de usar a arte secreta do demônio de sangue. Você é da seita do osso branco? Li Dongzi reprimiu o medo em seu coração e então disse lentamente. Embora eu não me importe com a vida deles, se a mestra da seita soubesse que eu vi o assassino e não busquei vingança, ela certamente me açoitaria severamente, disse a mulher com um sorriso. O coração de Li Dongzi afundou, e então ele reuniu a força, o poder e a energia espiritual restantes do demônio de sangue em seu corpo, desejando resistir. Rachadura. Assim que Li Dongzi reuniu sua energia espiritual, o chicote de osso da mulher atacou. O corpo de Li Dongzi se abriu imediatamente, o sangue jorrou e ele foi arremessado contra uma grande árvore na selva, produzindo um som seco e estrondoso. Sinta desespero. Quanto mais desesperado você estiver, mais excitada eu ficarei. A mulher então riu alto como um demônio. A consciência de Li Dongzi começou a ficar turva, e o poder dos demônios de sangue ao seu redor foi lentamente absorvido por seu corpo. Rachadura. Mas antes que Li Dongzi pudesse se recuperar, o chicote de osso da mulher atacou novamente. Capítulo 117. Encontrando a injustiça na estrada.
O corpo de Li Dongzi era como um saco de areia, manipulado à vontade pela mulher. Após um longo tempo, o coração de Li Dongzi estava completamente desesperado, e ele lentamente fechou os olhos. A mulher também parecia ter se fartado de brincar. Eu pensei que seu corpo de demônio de sangue fosse tão poderoso, mas não esperava que fosse apenas lixo. A mulher balançou a cabeça com um tom de desprezo. A selva estava silenciosa, apenas com a respiração pesada de Li Dongzi. Já que você não serve para nada agora, então morra por mim. A mulher lambeu o sangue de seu chicote de osso e disse lentamente. Dito isso, a mulher avançou em direção a Li Dongzi com extrema velocidade, seu chicote de osso branco mirando diretamente na garganta de Li Dongzi. Svi, svi, svi. No momento em que a mulher estava prestes a atacar Li Dongzi, um feixe de luz dourada apareceu não muito longe. O feixe de luz dourada atingiu diretamente o chicote de osso branco da mulher, fazendo-o estalar. O corpo da mulher também foi repelido diretamente pela corrente de ar gerada pelo poderoso fluxo de luz dourada, lançando-a para trás. A seita Yin do osso branco está cuidando dos seus assuntos. Quem se atreve a interferir? Gritou a mulher com uma voz delicada. Os olhos de Li Dongzi se abriram lentamente e um jovem bonito e incomparável caminhou lentamente em direção a eles. Isso é, a pessoa que chegou foi Jian Li. Enquanto voava em direção à seita demoníaca das fontes amarelas, Jian Li ouviu sons de batalha no local. Ele pensou em vir ver se havia alguma oportunidade. Inesperadamente, ao chegar, ele viu o santo de sua seita sendo açoitado por uma mulher. Ele poderia matar os membros de sua própria seita, mas por que essa mulher louca deveria? Estou protegendo essa pessoa. Escolha uma, morte ou submissão, disse Jian Li indiferentemente, olhando para a mulher com olhos frios. Nome, Shen Hou. Reino, rio espiritual 4º nível. Físico, corpo de espírito da madeira. Destino, sorte incrível, azul. Talento do rei sábio azul, soberano regional, azul, impiedoso vermelho. É roteiro de vida e personagem secundário em venerável demônio imortal, discípulo verdadeiro da seita Yin do osso branco. Possui uma relação muito próxima com o mestre da seita Yin do osso branco. Favorabilidade -10. Ponto de virada recente nenhum. Jian Li valorizava muito a identidade de Shen Hou, e foi por isso que não a matou diretamente. Um verdadeiro discípulo da seita Yin do osso branco, além de ter um relacionamento próximo com o mestre da seita, possuía certa utilidade prática. Se ela estivesse disposta a se submeter a ele e coletar informações sobre a seita Yin do osso branco para ele, poupar sua vida seria aceitável. Nesse instante, os olhos de Shen Hou se encheram de terror. Embora Jian Li não tivesse liberado nenhuma aura, o fluxo de luz dourada anterior quebrou diretamente seu chicote de ossos. É preciso saber que seu chicote de osso era um tesouro espiritual de grau profundo, incrivelmente duro, e ela frequentemente o usava para esse tipo de coisa. Inesperadamente quebrou-se de repente. A força desse jovem era assustadoramente impressionante. Irmãozinho, não seja tão bravo, eu vou ficar com medo. Contanto que você deixe a irmã sênior ir, ela pode te fazer extremamente feliz. Shen Hou então revelou uma expressão encantadora. Logo em seguida, ela também puxou a manga, suas curvas orgulhosas tremendo no ar, parecendo extremamente atraentes. Aliado à expressão encantadora de Shen Hou, tornou-se ainda mais incrivelmente sedutor. Shen Hou tinha extrema confiança em seu charme. Até mesmo o mestre da seita Yin do osso branco foi manipulado por ela. Um jovem tão impetuoso certamente não seria capaz de resistir à sua tentação. E enquanto ele se sentisse tentado, a oportunidade dela surgiria. Shen Hou já começava a imaginar a cena de Jian Li caindo prostrado sob seu feitiço, incapaz de se libertar, e então sendo morto por ela com um único golpe. Tapa. Enquanto Shen Hou ainda estava divagando, um tapa repentino a atingiu em cheio. O corpo de Shen Hou foi arremessado para longe pela imensa força, colidindo contra uma árvore próxima e sendo partido ao meio na altura da cintura. O que aconteceu? A cabeça de Shen Hou zumbia, e uma dor intensa se espalhou instantaneamente por seu rosto, permeando em seguida todo o seu corpo. Você não entende a linguagem humana? Submissão ou morte? Shen Hou sentiu seu peito sendo pressionado por uma força poderosa. A força violenta quase sufocou Shen Hou. Jian Li estava com o pé sobre o peito de Shen Hou, olhando para a encantadora mulher de cima. A encantadora mulher finalmente recuperou os sentidos. Ao ver o belo e incomparável jovem pisando em seu corpo, Shen Hou sentiu um desespero sem precedentes permear todo o seu ser. Sempre fora ela quem fazia os outros se desesperarem. Agora era a vez dela. Ele não se sentiu tentado pelo corpo dela em momento algum. Por que existiria uma pessoa assim? Parece que você quer morrer, disse Jian Li indiferentemente, e então seu poder espiritual aumentou. Se ela não estivesse disposta a se submeter, então que morresse. Ela é apenas uma informante, se sumir, sumiu. Sem problemas, é só arranjar outra. Eu estou disposta a me submeter. Shen Hou finalmente entendeu sua situação atual e disse com a voz rouca. Esse jovem não era como os rapazes que ela havia conhecido antes, que pensavam com a parte de baixo do corpo. Ele realmente não se importava com ela. Ele realmente a mataria. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Sendo assim, ele a subjugaria a contragosto. Feche os olhos. Não ofereça resistência. Se algum acidente acontecer, sua vida não terá valor algum, disse Jian Li, indiferente. Ao ouvir isso, Shen Hou assentiu resignada e fechou os olhos, sem ousar resistir de forma alguma. Jian Li ativou lentamente a técnica de controle mental, começando a condensar uma semente de pensamento divino. Após sua energia mental se materializar e atingir o nível de mestre da percepção divina de primeira ordem, Jian Li sentiu que sua técnica de controle mental também se tornou mais eficiente. O consumo de energia mental foi significativamente reduzido e a recuperação também se tornou muito mais fácil do que antes.
Após algum tempo, uma semente de pensamento divino emergiu lentamente da mente de Jian Li e flutuou diretamente para a mente de Shenhou. O rosto de Jian Li também ficou um tanto pálido, mas foi muito melhor do que quando ele condensou pela primeira vez a semente do pensamento divino. Shenhou sentiu seu cérebro sendo envolvido pela semente do pensamento divino, e uma força suave invadiu sua mente. Logo depois, Shenhou abriu lentamente os olhos, ainda olhando para Jian Li com uma expressão de medo. Vendo que a semente do pensamento divino havia sido plantada, Jian Li libertou Shenhou. Logo em seguida, Jian Li voltou a ficar ao lado de Li Dongzi. O corpo de Li Dongzi estava absorvendo lentamente o qi demoníaco de sangue ao seu redor, e ele já havia começado a se recuperar aos poucos. Muitíssimo obrigado, irmão Júnior Jian Li, por salvar minha vida. Li Dongzi respirou fundo, com o rosto repleto de alívio por ter sobrevivido a um desastre. Ele o reconheceu. Era Jian Li, que antes era muito estimado pela santa de sua seita. Submissão ou morte, você escolhe uma também, disse Jian Li indiferentemente, sem nenhuma emoção nos olhos. A expressão de Li Dongzi congelou. Eles pertenciam à mesma seita, mas esse Jian Li, irmão Júnior Jian, disse Li Dongzi com a voz trêmula. Capítulo 118. Batalha feroz no Pico da Santa. Por fim, Li Dongzi acabou cedendo, aceitando obedientemente a semente do pensamento divino de Jian Li. Ele não achava que seu charme fosse maior que o de Shenhou. Afeição entre irmãos discípulos? Em um lugar como a seita demoníaca das Fontes Amarelas, quem ainda fala em afeição entre discípulos? Não te chutar quando você já está no chão e não te apunhalar pelas costas já é uma grande conquista. Meia hora depois, a energia mental de Jian Li também estava se recuperando lentamente com a ajuda da arte de concentração da alma. Li Dongzi e Shenhou se ajoelharam diante de Jian Li. De agora em diante, se você tiver alguma notícia, transmita-a diretamente para Li Dongzi, e ele a repassará para mim, disse Jian Li indiferentemente. Neste momento, Shenhou já havia explicado a maior parte das informações sobre a seita Yin do Osso Branco. Descobriu-se que o grão-mestre da seita Yin do Osso Branco havia recebido instruções da terra sagrada de Taishuan para realizar uma operação de anexação contra a seita demoníaca das Fontes Amarelas. No entanto, devido ao renascimento do Imperador Demônio, o plano foi suspenso. Muitos discípulos e anciãos da seita Yin do Osso Branco foram ao Vale da Morte para capturar Yetian. Então, eles enviaram apenas algumas pessoas para interceptar alguns discípulos da seita demoníaca das Fontes Amarelas aqui primeiro, para enfraquecer o poder da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Além de ser um verdadeiro discípulo da seita Yin do Osso Branco, Shenhou também tinha esse tipo de relacionamento com o mestre da seita. Graças à inteligência de Shenhou, Jian Li adquiriu muito conhecimento sobre a seita Yin do Osso Branco. A seita Yin do Osso Branco era originalmente uma força de segunda categoria, mas justamente por receber apoio da terra sagrada Taishuan, avançou rapidamente a uma força de primeira categoria em um curto período. Embora ainda houvesse uma pequena diferença em comparação com a força veterana de primeira linha do caminho demoníaco, a seita demoníaca primordial, por ter o apoio da terra sagrada Taishuan, também tinha muita influência entre as forças do caminho demoníaco. Aquele Yetian ainda não foi capturado? Jian Li continuou a perguntar. Shenhou olhou para Jian Li com um olhar cativante, sem se importar nem um pouco com o fato de suas roupas estarem um tanto rasgadas. Mestre, ele ainda não foi capturado, respondeu Shenhou respeitosamente. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Uma terra sagrada ofereceu uma recompensa de dezenas de milhões de pedras espirituais, e quase metade das terras áridas orientais participou. Mas eles não conseguiram capturar um simples Yetian. Esse protagonista Halo é incrível demais. Parece que ele estava certo em não agir de forma precipitada. Shenhou respirou fundo e acrescentou. Muitos dos antigos ajudantes do Imperador Demônio escaparam, causando um grande impacto na captura. E parece que há algum poder protegendo Yetian no Vale da Morte. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Esse tipo de Imperador Demônio da Renascença era realmente muito difícil de lidar. Quem sabe quantos poderes ocultos ele possuía em sua vida anterior. No entanto, esse assunto não era algo que devesse preocupá-lo. Os inimigos de Yetian de sua vida anterior é que deveriam estar preocupados. Jian Li instruiu os dois novamente sobre alguns assuntos e depois de pegar todos os seus tesouros, os deixou partir imediatamente. Espero que essa peça escondida da seita Yin do Osso Branco seja de alguma utilidade, pensou Jian Li, observando Shenhou partir lentamente. No palácio no Pico da Santa, em um quarto repleto de uma aura rosa. Após Jian Li retornar à seita demoníaca das Fontes Amarelas, ele e Tang Siki iniciaram um treinamento de cultivo há muito esperado. A força de Tang Siki havia melhorado significativamente, permitindo que ela cultivasse melhor com Jian Li, e uma batalha intensa estava prestes a começar, no salão principal do Pico da Santa. Após o intenso treino da noite passada, a energia mental de Jian Li estava bastante satisfeita. Nesse momento, Jian Li estava radiante e não demonstrava nenhum sinal de cansaço. Tang Siki era ligeiramente inferior e, como antes, ainda não era páreo para Jian Li. Além disso, Jian Li deu a Tang Siki a oportunidade de Suming, o legado do grande sábio do mar demoníaco, e Tang Siki imediatamente se isolou. Capítulo 119. O nascimento da Fênix. Jian Li segurava o relatório de inteligência sobre o reino secreto do Grande Yin em suas mãos, examinando-o meticulosamente.
Este relatório foi compilado por Li Dongs e a pedido de Jian Li, e as informações nele contidas eram extremamente detalhadas. A entrada para o reino secreto do Grande Yin está localizada no Vale do Grande Yin. O Vale do Grande Yin está situado na parte mais ao norte das terras áridas orientais, abundante em vastas quantidades de Yin Qi. Precisamente devido à abundância de Yin Qi naquele local, muitos demônios malignos e membros da raça demoníaca se reúnem ali. Diz a lenda que muitos membros ancestrais da raça demoníaca também residem lá. O token do reino secreto do Grande Yin é um item essencial para entrar no reino secreto do Grande Yin. Um token do Grande Yin permite que duas pessoas entrem no reino secreto do Grande Yin simultaneamente. Tem capacidade para duas pessoas? Os olhos de Jian Li brilharam. Se assim fosse, ele poderia trazer Tang Sik consigo. O reino secreto do Grande Yin é um lugar excelente. Pode até mesmo conter o legado do Supremo Tai Yin. Se ele realmente conseguisse obter esse legado, sua força certamente avançaria exponencialmente. Na sequência, Jian Li continuou a examinar o relatório de inteligência sobre o reino secreto do Grande Yin. O que é isto? Jian Li olhou para a parte inferior do relatório. Era uma mensagem deixada por um Supremo poderoso. Há rumores de que a Suprema Tai Yin possuía inicialmente um corpo Yin profundo quando começou a cultivar, e só alcançou o corpo divino do Grande Yin após obter uma oportunidade. Se alguém com um corpo Yin profundo entrar no reino secreto do Grande Yin, é muito provável que encontre o legado da caverna imortal do Supremo Tai Yin. Jian Li olhou para as palavras do Supremo, franzindo levemente os lábios. Corpo Yin profundo. Será que alguém com um corpo Yin profundo pode encontrar o legado da caverna imortal do Supremo Tai Yin ao entrar? É claro que essa Suprema também acrescentou algo mais tarde. Isso era mera especulação dele e não uma certeza absoluta. Jian Li não ficou surpreso. Se realmente tivesse sido confirmado, o legado Supremo Tai Yin já teria sido tomado há muito tempo. Como é que ainda pode estar lá agora? No entanto, um corpo Yin profundo. Jian Li pensou em Lu Yongxi. Ele poderia levá-la para experimentar. Se ela realmente conseguisse obter o legado do Supremo Tai Yin, certamente seria ainda melhor. Diversos pensamentos passaram pela mente de Jian Li. King Hua. Jian Li chamou suavemente. Logo depois, uma jovem e bela mulher vestida com um traje de palácio entrou lentamente vinda de fora. A figura da mulher era graciosa e cativante, seu rosto requintado, uma beleza cuja aparência não ficava a dever nada a de Lin Qiuyu. Essa mulher era uma criada do Pico da Santa e também uma assistente competente de Tang Sik. Como nenhum dos dois estava presente, os assuntos de Jian Li foram naturalmente tratados por ela. Saudações, irmão sênior Jian. Quais são as suas ordens? King Hua ajoelhou-se respeitosamente na base do salão principal, falando em voz baixa. Após King Hua terminar de falar, seus olhos cativantes fitaram Jian Li com charme. Na noite passada, enquanto Jian Li e os outros brincavam, King Hua esperava do lado de fora por instruções. Naturalmente, ela conhecia o poder de combate do homem à sua frente. Com sua figura inigualavelmente bela aliada ao seu talento extraordinário, King Hua naturalmente se sentiu imensamente comovido. Ao pensar nos sons da noite passada, uma pontinha de ternura surgiu no coração de King Hua. Seu olhar em direção a Jian Li tornou-se ainda mais fervoroso. King Hua, mande alguém investigar o paradeiro de Lu Yangxi, ordenou Jian Li, olhando para a mulher cativante no fundo do salão. King Hua assentiu com a cabeça e disse suavemente, o irmão sênior Jian tem mais alguma ordem? O que Qiuyu pode fazer, este servo também pode fazer, e talvez até melhor do que Qiuyu. Após King Hua terminar de falar, ela olhou para Jian Li com uma miríade de expressões encantadoras. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Será que tem algum físico de rei do mar escondido? Essas mulheres, cada uma delas, parece querer me devorar por inteiro. Não precisa, pode ir embora. Chamo de novo se surgir alguma coisa. Jian Li respirou fundo. Embora não se importasse de ter mais, a batalha da noite passada foi realmente intensa demais. As balas de Jian Li já estavam esgotadas e precisavam de tempo para se recuperar. Um lampejo de decepção passou pelos olhos de King Hua. Então ela girou sua cintura esbelta e saiu diretamente do palácio para tratar dos assuntos que Jian Li havia instruído. Ah, é verdade. Ele ainda tinha um ovo de besta espiritual exótica que não havia aberto. Jian Li lembrou-se subitamente de que havia obtido um ovo de besta espiritual exótica quando estava na seita Qinjan. O coração de Jian Li se agitou e imediatamente ele retirou o ovo vermelho exótico da besta espiritual. O ovo vermelho da besta espiritual exótica possuía padrões extremamente antigos. Enquanto Jian Li o segurava na mão, o Sutra do Nirvana da Fênix dentro de seu corpo pareceu sentir a linhagem sanguínea da Fênix no ovo vermelho da besta espiritual exótica, e sua velocidade de circulação aumentou ligeiramente. Li Qin afirmou que todos esses ovos de bestas espirituais haviam passado por um tratamento especial realizado pela seita das bestas espirituais. Contanto que o Qi espiritual fosse infundido lentamente, a besta espiritual dentro do ovo poderia eclodir. Então vamos chocá-lo agora. Jian Li respirou fundo, e em seguida, fez circular a arte da criação do universo dentro de seu corpo. A energia espiritual dourada fluiu lentamente do corpo de Jian Li e, seguindo sua mão direita, infundiu-se delicadamente no ovo vermelho da besta espiritual exótica. À medida que o Qi espiritual de Jian Li era infundido, o ovo vermelho exótico da besta espiritual emitiu um zumbido. Os olhos de Jian Li brilharam. Ele sentiu a força vital extremamente intensa dentro dele. Jian Li então aumentou significativamente a velocidade de circulação de sua técnica de cultivo, continuando a amplificar sua produção de Qi espiritual. Quanto mais poderoso for o ovo da besta espiritual, maior será o Qi espiritual necessário.
15 minutos depois, o som vindo de dentro do ovo da besta espiritual ficou cada vez mais alto, mas não havia sinal de que ele fosse se romper. Esse pássaro bobo não vai mais se aproveitar da minha energia espiritual, pensou Jian Li. Mesmo que fosse um pássaro imortal com linhagem de sangue da fênix, isso seria um exagero. Segundo Li Qin, esses ovos de besta espiritual eclodiriam após absorverem Qi espiritual por, no máximo, 7 minutos e meio, mas este, na verdade, o absorveu por 15 minutos completos. Jian Li respirou fundo. Vamos lá, quero ver o tamanho do seu apetite. Logo em seguida, Jian Li levou sua técnica de cultivo ao extremo. A velocidade de entrada do Qi espiritual aumentou geometricamente, e o Qi espiritual violento avançou rapidamente em direção ao ovo da besta espiritual. Craque, craque, craque. Quando a transmissão de Qi espiritual de Jian Li atingiu seu máximo, o ovo da besta espiritual finalmente começou a rachar. Em breve, um pássaro imortal finalmente emergiu. Ele viu uma galinha da terra vermelha, de pelos compridos e com uma única pena ridícula, bicando a casca do ovo como um pintinho no salão principal. Esta é uma ave imortal? Jian Li olhou para aquela galinha da terra vermelha e atordoada e mergulhou em contemplação. Parece que fui enganado pelo sistema. Pássaro imortal? É pequeno demais até para fazer canja de galinha. Estou perdendo muito do meu tempo. Essa raça de galinha da terra com penas vermelhas é uma aberração. É melhor simplesmente matá-lo. Jian Li balançou a cabeça, com a energia espiritual pulsando ao seu redor. Estou desperdiçando muito do meu tempo e da minha energia vital. Não, eu não sou uma galinha da terra. No momento em que o Qi espiritual de Jian Li estava prestes a disparar em sua direção, a galinha da terra vermelha de repente falou palavras humanas. A galinha da terra batia as asas enquanto falava, como se quisesse voar. Você consegue falar? Jian Li olhou para a galinha da terra, incrédulo. Esta é uma galinha da terra que consegue falar. Eu sou um pássaro imortal, não uma galinha da terra. Disse a galinha da terra vermelha em pânico, temendo que Jian Li a matasse com um tapa. Capítulo 120. Vamos chamá-lo de Pequena Vermelha. Prove. Se não conseguir, eu vou te fritar. Jian Li continuou com voz feroz. Se Li Qin soubesse que o ovo de besta espiritual que escolheu era apenas de uma galinha comum, provavelmente riria até chorar. Assim que Jian Li falou, a galinha comum entrou em pânico. O quê? Provar que é uma ave imortal? Sou um pássaro imortal, como mais eu poderia provar isso? Isso não é uma piada? Como provar? Se eu não conseguir provar, ele vai me matar de tanto rir. A galinha vermelha comum batia as asas freneticamente, com os olhos cheios de ansiedade. É muito perigoso lá fora. Quero voltar para minha casca de ovo, mas eu já comi a casca do ovo. Jian Li olhou para a galinha comum que batia as asas freneticamente à sua frente e balançou a cabeça levemente. É melhor não ter esse tipo de ave imortal. Seria constrangedor tirá-la de lá. A galinha comum olhou para Jian Li, cujos olhos brilharam com um toque de frieza, e seu medo atingiu o limite. Naquele momento, o cérebro da galinha comum funcionava a todo vapor, pensando constantemente em como provar que era uma ave imortal. Parece que você não pode provar. Desculpe, prometa-me que será uma boa galinha comum na sua próxima vida. Jian Li então falou, sua energia espiritual irrompendo, prestes a atacar a galinha comum. Espere, já estou quase lá, me dê mais tempo. Gaguejou a galinha vermelha comum, tremendo. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Será que esse pássaro ridículo realmente conseguiria provar isso? Ele nem sequer consegue voar, e ainda assim afirma ser um pássaro imortal. Que piada! Só me matem. A galinha vermelha comum pareceu ter tido uma ideia e disse animadamente. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Será que ele estava com medo de que o cozinhasse vivo? Nós, pássaros imortais, possuímos um Qi vital extremamente tenaz. Enquanto nosso corpo físico permanecer, mesmo que percamos a vida, ressuscitaremos completamente, contanto que recebamos o alimento da energia espiritual. Continuou a galinha vermelha comum. Isso não está certo. Já que eu não posso morrer, porque eu teria medo desse cara. Tapa. Assim que a galinha comum terminou de cacarrejar, a palma da mão de Jian Li golpeou. A galinha vermelha comum nem sequer reagiu antes de ser achatada e transformada em um hambúrguer. Este pássaro imortal é um tanto poderoso. Com um único tapa, ele não a estilhaçou, apenas a transformou nesta forma. Parece que o que essa galinha comum disse pode ser verdade. Esta é realmente uma ave imortal, não uma galinha comum. Logo em seguida, Jian Li infundiu lentamente energia espiritual. Nutrida pela energia espiritual, a almôndega inchou lentamente como um balão. Em pouco tempo, a galinha vermelha comum foi totalmente ressuscitada. Hahaha, eu te disse, não disse? Eu não sou uma galinha comum, eu sou uma ave imortal com a linhagem da fênix. A galinha vermelha comum então deu uma gargalhada alta. Nesse momento, a galinha comum decidiu que queria resistir a esse grande rei demônio. Era um pássaro imortal, com um corpo imortal. O que havia para temer? Muito bem, pare de se exibir. Assine logo um contrato de alma comigo, ou eu vou te cozinhar depois. Será que um pássaro imortal pode ressuscitar depois de ser cozido e comido? Jian Li fez beicinho e então disse. A galinha vermelha comum ficou imediatamente estupefata. Comida? Será que pode ressuscitar? A galinha vermelha comum não tinha certeza, pois sua memória legado não mencionava se ela poderia ressuscitar depois de ser comida por alguém. Não, quem em sã consciência comeria um pássaro imortal? No fim, este pássaro imortal ainda assinou um contrato de alma com Jian Li, ficando completamente à mercê dele. Após assinar o contrato, o pássaro imortal parecia completamente resignado. Este mundo não era como ele imaginava. Não havia comida deliciosa e recursos infinitos, apenas este homem diabólico à sua frente. Após assinar o contrato da alma, Jian Li também aprendeu sobre as características do pássaro imortal. Os pássaros imortais recém-nascidos ainda não possuem classificação. Eles só podem avançar devorando grandes quantidades de recursos.
Por possuir a linhagem sanguínea da antiga Fênix, sua energia vital é extremamente tenaz. Mesmo após a morte, desde que haja energia espiritual suficiente, ainda é possível ressuscitar. No entanto, cada ressurreição reinicia seu progresso evolutivo. Ou seja, se um pássaro imortal avançar para o estágio final do 9º nível, ele regredirá para o estágio inicial do 9º nível após apenas uma morte. Atualmente, o pássaro imortal não possui nenhuma classificação, portanto, mesmo a morte não tem impacto significativo. Além disso, quando sua patente é alta, seu poder de combate é extraordinário, e o fogo imortal que empunha pode até mesmo queimar os céus e ferver os mares. Considerando isso, esse pássaro imortal é decente. Ele só se desenvolve muito lentamente e é um herói de estágio avançado. Jian Li balançou a cabeça. Não importa, ele não tem falta de recursos mesmo, então ele vai aumentar a meta por enquanto. Se pudesse ressuscitar infinitamente, os olhos de Jian Li brilharam. Comer uma perna e uma asa de um pássaro imortal todos os dias, não seria isso um exagero infinito? O pássaro imortal olhou nos olhos de Jian Li e sentiu um arrepio na espinha. Embora não soubesse o que Jian Li estava pensando, seu coração ainda tremia incontrolavelmente. Porque esse cara era diferente da raça humana em suas memórias de legado. Era um pássaro imortal. Não deveria ser mimado com boa comida e bebida? Porque essa pessoa era tão estranha, sempre com vontade de me comer. Não, eu sou um pássaro imortal com a linhagem da Fênix. Deve ser coisa da minha cabeça. Não importa, está tão magro, não tem muita carne. É melhor esperar até que fique um pouco mais gordo, pensou Jian Li. Já que você é meu animal de estimação, vou te dar um nome. Vamos te chamar de Pequena Vermelha, disse Jian Li. Assim que Jian Li falou, o coração do pássaro imortal parou de bater. O quê? Pequena Vermelha? Que nome caipira. Impossível, eu nunca serei chamada de Pequena Vermelha nesta vida. Sou um pássaro imortal com a linhagem da Fênix. Como posso ter um nome assim? Mesmo que você fosse o Rei Celestial, eu ainda não seria chamada de Pequena Vermelha. A ave imortal estava indignada em seu coração. Não só não era mimada, como também lhe deram um nome desses. Nem mesmo uma galinha comum gostaria de ser chamada de Pequena Vermelha. O quê? Você tem uma opinião? Jian Li franziu a testa com o olhar fixo no pássaro imortal. O pássaro imortal sentiu todas as suas penas se eriçarem e seu coração palpitar forte. Não, o mestre é verdadeiramente sábio e poderoso, incomparável no mundo, com uma sabedoria que transcende os tempos antigos e modernos. O nome Pequena Vermelha é ótimo. Eu amo esse nome, ninguém tem permissão para usá-lo. De agora em diante serei chamada de Pequena Vermelha. O pássaro imortal então bateu as asas, falando apressadamente. Parecia que ele temia que Jian Li ficasse zangado. Jian Li olhou para o pássaro imortal com uma expressão estranha. Será que eu sou mesmo tão incrível assim? Esse nome foi algo que Jian Li inventou por impulso. Ele tinha planejado mudá-lo caso a galinha comum não gostasse. Já que gostou tanto, então seria a Pequena Vermelha. Após definir o nome Pássaro Imortal, Jian Li deu alguns recursos para a Pequena Vermelha e a deixou se desenvolver primeiro. Logo depois, King Hua, vestindo roupas ainda mais sedutoras, balançou sua cintura esbelta e entrou lentamente. Irmão Sênior Jian, temos notícias de Lu Yanxi. King Hua ajoelhou-se na base do salão principal, olhando para Jian Li com um charme cativante. Grandes extensões de sua pele clara e macia estavam totalmente visíveis para Jian Li. Capítulo 121 Uma montanha ensolarada. Imediatamente depois, King Hua informou Jian Li sobre Lu Yanxi. Descobriu-se que Lu Yanxi havia assumido uma missão ontem. Ela já havia deixado a seita demoníaca das Fontes Amarelas ontem. A missão era ir até a montanha Xieyang e procurar um discípulo da seita demoníaca das Fontes Amarelas que havia desaparecido lá. No Monte Xieyang, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. King Hua também relatou cuidadosamente todas as informações sobre a montanha Xieyang a Jian Li. Então irei à montanha Xieyang para dar uma olhada, concluir essa missão para ela e em seguida, seguirei diretamente para o Vale do Grande Yin para explorar o reino secreto do Grande Yin o mais rápido possível. Jian Li imediatamente teve um plano em mente. King Hua, vendo que Jian Li ainda não lhe dava muita atenção, retirou-se desapontada. Montanha Xieyang. O Monte Xieyang está localizado na parte oeste da região selvagem oriental. A energia espiritual aqui é bastante abundante. Existem muitos remédios espirituais raros espalhados por toda parte. Além disso, existem muitas bestas exóticas aqui e, ao mesmo tempo, muitos cultivadores independentes se reúnem neste local. Existem até mesmo alguns cultivadores independentes poderosos que ocuparam montanhas como suas fortalezas e saqueiam os cultivadores que passam por esta área. Uma pequena trilha na montanha Xieyang. Realmente cortejando a morte, ressoou uma voz calma. Uma brisa suave passou, carregando consigo inúmeros aromas de sangue. Ao lado de um jovem bonito, havia cadáveres ensanguentados. As pupilas dessas pessoas estavam severamente contraídas, seus corpos estavam dilacerados a ponto de serem irreconhecíveis, e suas mortes foram extremamente horríveis. O jovem era Jian Li. Após deixar a seita demoníaca das Fontes Amarelas, Jian Li correu para o Monte Xieyang. Do outro lado do pequeno caminho, havia um grupo de cultivadores empunhando diversas armas, todos olhando para Jian Li com horror. Quando Jian Li passou pelo pequeno caminho, eles o viram por acaso. Ao verem Jian Li sozinho, quiseram roubá-lo. Eles não esperavam que a força de Jian Li fosse tão surpreendente. Esses cultivadores do reino do rio espiritual eram como pintinhos diante de Jian Li, sem a menor capacidade de resistir. Uma equipe de mais de 100 pessoas foi praticamente dizimada por Jian Li em poucos instantes. Isso os deixou aterrorizados. De onde poderia ter surgido uma pessoa tão cruel?
E ele era tão jovem. Esses agricultores desordenados que ocupavam as montanhas como suas fortalezas, nunca tinham visto uma pessoa tão formidável. Jovem herói, me perdoe, estávamos cegos, por favor, nos poupe. O líder sobrevivente tremia com os olhos tomados por um pânico sem fim. O nome do líder era Yang Feng, um cultivador do 9º nível do Reino do Rio Espiritual, que havia saqueado inúmeras pessoas na montanha Xi'an e tinha uma reputação considerável por lá. As pessoas atrás dele também estremeceram. Embora geralmente matassem muitas pessoas, eles não eram nada como Jian Li, que matou tantas pessoas em poucos suspiros. É preciso saber que todos eles eram cultivadores do Reino do Rio Espiritual, capazes de se tornarem mestres de seita em algumas seitas ligeiramente inferiores. Agora, diante desse jovem, eles não tinham como resistir e foram massacrados impunemente. Este era simplesmente um deus da matança. Mais importante ainda, Jian Li ainda mantinha uma expressão calma, como se já estivesse acostumado a tal carnificina. Jian Li encarou friamente o grupo de pessoas à sua frente. Você viu uma jovem muito bonita? Ela esteve aqui ontem, disse Jian Li, indiferente. Todas essas pessoas eram cultivadores inexperientes sem oportunidades, e Jian Li não tinha o menor interesse em suas vidas. Assim que Jian Li falou, a mente de Yang Feng começou a trabalhar a mil, absorta em pensamentos. Ele sabia que sua resposta determinaria o destino de seu grupo. Jovem herói, eu não a vi, mas podemos ajudá-lo a encontrá-la. Sim, podemos ajudá-lo a encontrá-la. Yang Feng pareceu agarrar-se a uma tábua de salvação e disse apressadamente. Os demais sobreviventes também assentiram repetidamente, com os rostos repletos de um desejo de sobreviver. Jian Li ponderou por um momento. Esta montanha Xi'an era bastante grande, e se eles procurassem juntos, o progresso seria mais rápido. Logo em seguida, Jian Li fez com que esses sobreviventes tomassem um veneno especial da seita demoníaca das fontes amarelas. Se não houver notícias em 3 horas, vocês sabem as consequências. Além disso, se algo acontecer com ela, não precisam voltar, disse Jian Li indiferentemente depois de vê-los obedientemente tomar o veneno. Yang Feng e os outros pareciam resignados, mas não havia outra saída. Se não tomassem o remédio, morreriam naquele instante e não tinham escolha. Após Jian Li enviá-los para procurar, ele também não ficou parado e vasculhou lentamente a montanha Xi'an. Graças à sua poderosa energia mental, Jian Li conseguiu encontrar uma boa quantidade de remédios espirituais. Ao longo do caminho, Jian Li encontrou muitas pessoas, e então iniciou uma onda de assassinatos e ameaças, transformando-as com sucesso em suas ferramentas. O tempo passou lentamente e a equipe controlada por Jian Li acabou ficando maior. Um vale no lado leste da montanha Xi'an. O vale estava sombrio, e as árvores ao redor pareciam estar cobertas por uma camada de inqui. Todo o vale parecia extremamente desolado. No centro do vale, havia um altar ensanguentado, e padrões especiais foram gravados ao redor dele. Sob a projeção dos padrões da matriz, todo o altar parecia uma criatura demoníaca sedenta de sangue, devorando freneticamente a vitalidade ao redor. Ao redor do altar, havia mais de uma dúzia de cultivadores gravemente feridos. Todos esses cultivadores estavam presos por correntes, e a outra extremidade das correntes estava conectada ao altar. À medida que os padrões da matriz ao redor do altar se ativavam, a energia espiritual e o sangue desses cultivadores foram lentamente absorvidos pelo altar. A cena era extremamente perversa e causava arrepios. Hahaha, depois de drenar todos vocês, minha pílula de sangue deve funcionar. Abaixo do altar estava um homem de meia-idade com cabelos brancos. Ao observar a cena diante de si, a expressão do homem de meia-idade era de excepcional fervor. Ele era o dono deste altar, Yao Kang. Ele também era um cultivador do reino do mar divino, extremamente poderoso. Como sua vida estava prestes a chegar ao fim, ele usou o altar maligno, desejando refinar uma pílula de sangue para prolongar sua vida. Esses cultivadores acorrentados foram todos capturados por Yao Kang em várias partes da montanha Xi'an. Todos eles eram cultivadores com força e talento excepcionais. Enquanto Yao Kang contemplava seu altar, de repente sentiu um movimento incomum por perto. Svi! Yao Kang não hesitou e lançou diretamente um impacto de energia espiritual na direção do movimento incomum. Bang! Assim que o impacto da energia espiritual foi lançado, uma jovem deslumbrante e requintada, vestindo uma saia de gaze, apareceu repentinamente no espaço. A jovem foi atingida pelo impacto da energia espiritual, seu corpo delicado foi arremessado para trás, colidindo com uma grande árvore à distância, e seu rosto instantaneamente empalideceu. Não esperava encontrar um item de tão alta qualidade aqui. O céu realmente me favorece. Um toque de fervor surgiu nos olhos de Yao Kang, e ele encarou atentamente a jovem que havia sido arremessada para longe. Um fio de sangue fresco escorreu do canto da boca da jovem. Uma cultivadora do reino do mar divino ainda era forte demais. Um golpe desferido sem necessidade quase me impediu de reagir. Capítulo 122 A crise de Lu Yunxi. Lu Yunxi limpou o sangue do canto da boca, seu rosto delicado assumindo uma expressão solene. Voxox. Yao Kang então avançou em direção a Lu Yunxi com passos extremamente rápidos com a intenção de capturá-la. Lu Yunxi retirou um talismã encantado de seu anel espacial e o ativou com seu poder espiritual. Estalo. Um raio atingiu Yao Kang com a velocidade de um relâmpago, não lhe dando tempo para reagir. Yao Kang não esperava que a jovem senhorita sacasse repentinamente um talismã de relâmpago. Pego de surpresa, foi atingido em cheio, seu corpo ferido pelo poder do relâmpago, ficando completamente desgrenhado. Ah, como você ousa me machucar? Você sabe o quão preciosa é a minha vida? Yao Kang rugiu de fúria, a raiva em seus olhos quase se solidificando.
Sua vida já estava chegando ao fim, e agora ele havia sido atingido por um talismã relâmpago. Isso era, sem dúvida, uma ameaça à sua vida. Vou drenar todo o seu sangue. Yao Kang continuou com ferocidade, todo o desejo sumindo de seus olhos, substituído apenas por uma frieza implacável. O rosto de Lu Yonxi empalideceu. Ela imediatamente retirou outro talismã de relâmpago de seu anel espacial, com a intenção de enfrentar Yao Kang novamente. No entanto, Yao Kang estava preparado. Como poderia ele deixar Lu Yonxi atacá-lo novamente sem mais nem menos? Estalo. Lu Yonxi ativou novamente o talismã do relâmpago, mas foi esquivado. O ataque atingiu uma grande árvore próxima, desencadeando instantaneamente uma rajada de raios. Lu Yonxi mordeu levemente o lábio, então circulou seu poder espiritual e voou rapidamente para longe com uma técnica de movimento extremamente ágil. Nem pense em fugir. A expressão de Yao Kang escureceu. Você me machucou e ainda quer fugir? Não é tão fácil assim. Depois de falar, Yao Kang rapidamente perseguiu Lu Yonxi. Percebendo que não conseguiria fugir dele, Lu Yonxi então entrou em luta corporal com Yao Kang. Em apenas algumas rodadas, a aura de Lu Yonxi ficou extremamente fraca e várias feridas apareceram em seu corpo. Dengue. Yao Kang liberou um impacto de poder espiritual, atingindo o corpo de Lu Yonxi. Lu Yonxi sentiu sua consciência se turvar, mas o poder espiritual dentro de seu corpo a nutria continuamente, impedindo-a de desmaiar. Não muito longe de onde os dois estavam brigando, um grupo de cultivadores da montanha Xian estava constantemente em busca de notícias de Lu Yonxi. Todos eles haviam ingerido o veneno de Jian Li. Se não conseguissem encontrar Lu Yonxi, ou se algo acontecesse com ela, estariam em sérios apuros. Chefe, tem uma jovem ali que parece uma imortal celestial. Será que é ela que estamos procurando? Exclamou um cultivador na multidão, animado, com os olhos brilhando com uma luz estranha. Vamos dar uma olhada, disse seu chefe, Song Lu, animado. Após a conversa, todo o grupo correu naquela direção em uma onda poderosa. Lu Yonxi desmaiou perto de uma grande árvore, seu corpo tremendo levemente. Será que eu realmente preciso usar esse poder? Lu Yonxi expirou fundo, um lampejo de hesitação brilhando em seus olhos. Yao Kang percebeu que Lu Yonxi havia perdido sua capacidade de combate, parecendo frágil e lamentável. Sua raiva anterior também havia se dissipado bastante. Pequena fada, se você estiver disposta a deixar que eu marque você como escrava e se torne minha escrava, não é impossível que eu a liberte. Yao Kang lambeu os lábios, seu olhar para Lu Yonxi extremamente fervoroso. Embora tivesse visto muitas mulheres bonitas e apreciado muitas delas, esta era verdadeiramente a primeira vez que via uma jovem tão deslumbrante quanto Lu Yonxi, e ao mesmo tempo tão fresca e terna. Yao Kang já se imaginava engolindo uma pílula de sangue, aumentando sua expectativa de vida e vivendo uma vida despreocupada com essa pequena fada. Vaza! Os lábios cor de cereja de Lu Yonxi se entreabriram, seus olhos cheios de frieza. Os pensamentos de Yao Kang foram interrompidos pelo delicado grito da jovem senhorita, e sua expressão escureceu instantaneamente. Eu adoro esse seu olhar teimoso. Vou fazer você provar do meu sabor como se deve. Yao Kang então caminhou em direção a Lu Yonxi, o poder espiritual dentro de seu corpo se acumulando lentamente. Lu Yonxi expirou suavemente e o poder profundo dentro de seu corpo começou a circular. Jovem senhorita, você esteve na montanha Xian ontem? Justo quando Yao Kang estava prestes a tocar em Lu Yonxi, um grupo de cultivadores apareceu não muito longe, olhando para Lu Yonxi com expectativa. Lu Yonxi franziu ligeiramente a testa. Por que essas pessoas estão aqui? No entanto, eles não pareciam ter nenhuma má intenção em relação a ela. Lu Yonxi assentiu com a cabeça. Isso mesmo, eu vim ontem. Assim que Lu Yonxi falou, todos esses cultivadores ficaram extremamente felizes. Eles finalmente a haviam encontrado. Eles não morreriam. Yao Kang olhou para o grupo de cultivadores que apareceu de repente com uma expressão sombria. Embora fossem apenas cultivadores do reino do rio espiritual, seu número era grande. Se lutassem de verdade, mesmo que ele conseguisse matá-los, ficaria gravemente enfraquecido. O que você quer fazer? Essa garotinha é minha. Yao Kang então olhou para Song Lu com olhos frios, seu poder espiritual pulsando, sua aura do reino do mar divino claramente visível. Song Lu bufou friamente. Que audácia! Você realmente acha que é invencível só porque está no reino do mar divino? Irmãos, deem a esse cara uma provinha do próprio veneno. Song Lu tinha percebido claramente que aquele homem queria matar Lu Yonxi. Embora ele não soubesse o que Jian Li queria com aquela jovem senhorita, ela era muito valorizada por Jian Li. Se Jian Li soubesse que havia ficado parado assistindo a pessoa que procurava ser intimidada dessa forma diante de seus olhos, ele provavelmente não sobreviveria. A expressão de Yao Kang escureceu. Esses caras são loucos? Eles não sabem o que é o reino do mar divino? Embora ele não pudesse usar toda a sua força devido aos problemas relacionados à sua expectativa de vida, será que eles realmente pensavam que ele era um gatinho? Imediatamente depois, Song Lu ordenou que seus subordinados cercassem e atacassem Yao Kang. Yao Kang estava completamente perplexo. Ele não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas. No entanto, pelas suas vestimentas, pareciam ser bandidos da montanha Xian. Esses caras não estavam roubando, mas sim bancando os heróis ao salvar a beldade? Senhorita, fique tranquila, conosco aqui, esse idiota não poderá lhe fazer mal. Song Lu aproximou-se de Lu Yonxi e falou respeitosamente. Lu Yonxi estava cheia de dúvidas. Quando chegou à montanha Xian, também reuniu muitas informações sobre o local. Não se dizia que o povo da montanha Xian era todo egoísta, matava sem pestanejar e saqueava tudo? O que estava acontecendo com essas pessoas naquele momento? Com o prosseguimento da batalha, muitas pessoas foram mortas por Yao Kang. Irmãos, encontrei a jovem senhorita que o jovem herói está procurando. Venham depressa, esse velho quer fazer mal à mulher do jovem herói.
Song Lu gritou então em voz alta para os que o procuravam à distância. Ao ouvirem isso, os buscadores que estavam à distância imediatamente se aglomeraram, com os olhos ardendo de fanatismo. Yao Kang, que estava no meio da batalha, sentiu uma palpitação no coração. Que diabos é isso? Será que essa jovem senhorita é descendente de algum figurão influente? Será que esses bandidos da montanha Xian são todos malucos? Estou no reino do mar divino. Capítulo 123. Cura na caverna. À medida que mais e mais pessoas se juntavam à batalha, o coração de Yao Kang se enchia de desespero. Ele jamais imaginara que um dia seria cercado por tantos cultivadores do reino do rio espiritual. Além disso, esses cultivadores pareciam não ter medo dele de forma alguma. Por mais que os ameaçasse, não surtia efeito algum. Os líderes de várias facções já haviam se reunido em torno de Lu Yunxi. Eles ordenaram que seus subordinados atacassem Yao Kang continuamente. Ao mesmo tempo, enviaram alguém para entregar uma mensagem a Jian Li. Lu Yanxi continuou a recuperar seu poder espiritual no local. Após algum tempo, Yao Kang finalmente não conseguiu mais se segurar. Vocês estão todos loucos? É só uma mulher, não é? Eu não a quero mais, levem-na, disse Yao Kang em voz grave. A aura de Yao Kang já estava enfraquecendo. Sua expectativa de vida já era curta, e após combates de alta intensidade, ele ficava ainda mais desanimado. Seu velho, mostre um pouco de respeito. Esta é a mulher do jovem herói. Você realmente feriu a mulher do jovem herói. Espere só para morrer. Um líder bandido próximo não conseguiu conter a raiva e praguejou. Irmãos, esforcem-se mais. Esse velho está quase perdido. Capturem-no e deixem-no enfrentar o julgamento do grande herói, gritou outro líder bandido. Todos trabalharam ainda mais. Agora suas vidas estavam nas mãos de Jian Li. Se eles não se esforçassem ao máximo agora, e Jian Li descobrisse, suas vidas estariam perdidas. Todos eles conheciam os métodos de Jian Li. Ele matava pessoas com a mesma facilidade com que abatia galinhas, não, era até mais fácil do que abater galinhas. Após algum tempo, Yao Kang finalmente sucumbiu ao grande grupo de cultivadores do reino do rio espiritual. Sua aura estava extremamente fraca e seu poder espiritual completamente esgotado. Como um cão morto, ele foi amarrado por todos com cordas de poder espiritual especialmente feitas para ele. Todos aguardaram em seus lugares a chegada de Jian Li. Lu Yanxi ainda estava recuperando seu poder espiritual. O amarrado Yao Kang estava tomado pelo desespero. Ele havia chegado a esse estado por causa de uma mulher. Jovem herói, você finalmente chegou. Encontramos a jovem que você mencionou. Quando Yao Kang já estava perdendo fôlego, uma voz animada soou ao seu lado. Song Lu caminhou em direção a Jian Li com uma expressão animada. Jian Li olhou para Lu Yanxi, que estava recuperando lentamente seu poder espiritual à distância, e sorriu. Afinal, esses caras eram de certa forma úteis. Irmão Jian Li. Lu Yanxi abriu os olhos lentamente e chamou baixinho. Lu Yanxi acabará de saber, por meio deles, que um jovem de beleza incomparável os havia enviado para encontrá-la. Naquela época, Lu Yanxi já tinha algumas suspeitas, e agora ela realmente viu Jian Li, a quem não via há muito tempo. Seu coração, antes tão calmo, não pôde deixar de se comover novamente. Vocês se saíram bem. Aqui está o antídoto, tomem vocês mesmos, disse Jian Li com um sorriso, e então entregou-lhes o antídoto. Já que essas pessoas de fato a encontraram e de certa forma, salvaram Lu Yanxi, Jian Li não se importou em deixá-las continuar vivendo. Todos tomaram o antídoto com entusiasmo. Jovem herói, de agora em diante, se precisar de alguma coisa na montanha Xian, basta dar a ordem. Todos os líderes que receberam o antídoto disseram em uníssono para Jian Li. Jian Li acenou com a mão e os dispensou. Yanxi, você encontrou o discípulo desaparecido? Jian Li aproximou-se de Lu Yanxi e perguntou. Lu Yanxi assentiu com a cabeça e disse suavemente. Ela está no altar à frente. Nome, Yao Kang. Reino segundo nível do reino do mar divino. Destino é talento excepcional. Verde flagelo de uma região, vermelho, impiedoso, vermelho, calamidade da luz de sangue, preto. Roteiro de vida, personagem secundário em venerável demônio imortal, um cultivador da montanha Xian, cometeu inúmeras maldades, totalmente perverso. Favorabilidade menos, 80. Ponto de virada recente nenhum. Jovem herói, poupe minha vida. Eu não sabia que esta era sua mulher. Por favor, me deixe ir, posso ser sua escrava. Quando Yao Kang viu Jian Li, ele entendeu que tudo havia sido causado por ela e imediatamente implorou por misericórdia freneticamente. Jian Li balançou a cabeça. Era melhor que um sujeito como ele morresse cedo. Imediatamente depois, Jian Li invocou sua pílula da espada. A luz da espada brilhou e Yao Kang morreu instantaneamente. Obrigada, irmão Jian Li, disse Lu Yanxi suavemente com o rosto pálido. Se Jian Li não tivesse vindo, ela teria que recorrer a medidas drásticas, e nem mesmo Lu Yanxi poderia prever o que aconteceria então. As pessoas que Jian Li controlava realmente salvaram a vida de Lu Yanxi. Deixe-me curá-lo. Tenho um método secreto muito eficaz para tratar ferimentos, disse Jian Li. Lu Yanxi olhou para o incomparavelmente belo Jian Li à sua frente e acenou levemente com a cabeça. Os ataques de um cultivador do reino do mar divino eram realmente muito poderosos. Se o corpo de Lu Yanxi tivesse que depender de seu próprio poder espiritual para se recuperar, provavelmente levaria muito tempo. Logo em seguida, Jian Li abraçou Lu Yanxi delicadamente, preparando-se para encontrar um lugar para curá-la. Numa caverna na montanha Xian. Dentro da caverna estavam um jovem de beleza incomparável e uma jovem de beleza estonteante. O jovem possuía um poder espiritual como o de uma fênix que circulava lentamente. Após Jian Li cultivar o Sutra do Nirvana da Fênix até o segundo nível, ele poderá usá-lo para curar outras pessoas.
Nesse momento, as mãos de Jian Li estavam firmemente pressionadas contra as costas de Lu Yunxi. Sua pele, originalmente delicada e clara, havia ficado um tanto avermelhada devido aos ferimentos. O rosto pálido de Lu Yunxi ganhou um leve tom avermelhado. O poder espiritual do Sutra do Nirvana da Fênix de Jian Li fez com que Lu Yunxi se sentisse incrivelmente confortável. Seu corpo parecia ter recebido muita nutrição, e os ferimentos em suas costas começaram a cicatrizar lentamente. Irmão Jian Li, seu poder espiritual é milagroso demais. É tão eficaz. Meus ferimentos nas costas estão completamente curados, disse Lu Yunxi surpresa. Jian Li sorriu. Esta era uma arte secreta de nível santo. Yunxi, vejo que você também parece ter alguns ferimentos no peito. Deixe-me ajudá-la a curá-los, disse Jian Li. O rosto de Lu Yunxi ficou vermelho como um tomate, sua frente. Mas era o irmão Jian Li, então tudo deveria estar bem, certo? Capítulo 124 Praça do Portão Interno. Yunxi, vou começar agora. Jian Li respirou fundo, reprimindo os pensamentos em seu coração, e então disse. Lu Yunxi assentiu levemente. Logo em seguida, Jian Li distribuiu o Sutra do Nirvana da Fênix e começou a ajudar Lu Yunxi a curar seus ferimentos. À medida que a energia espiritual do Sutra do Nirvana da Fênix fluía, os ferimentos anteriores de Lu Yunxi começaram a cicatrizar lentamente. Após um longo período, os ferimentos de Lu Yunxi foram finalmente curados por Jian Li. Irmão Jian Li, estou completamente recuperada, disse Lu Yunxi fracamente. Jian Li recuperou os sentidos, com grande força de vontade, retirou a mão. Logo em seguida, Lu Yunxi corou e vestiu seu vestido. Yunxi, encontrei um token do reino secreto do Grande Yin e quero que você venha comigo até lá, disse Jian Li ao ver que Lu Yunxi já havia vestido seu vestido. Os olhos de Lu Yunxi brilharam ao ouvir a menção do reino secreto do Grande Yin. Como santa da seita do Espírito Sagrado, ela naturalmente conhecia o reino secreto do Grande Yin. Irmão Jian Li, este token do reino secreto do Grande Yin é incrivelmente precioso. Você realmente vai me levar com você? Lu Yunxi perguntou então com um olhar incrivelmente terno para Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça e disse seriamente. É apenas um mero reino secreto do Grande Yin. Como poderia ser tão precioso quanto você? Você é a chave para abrir o legado da caverna imortal da Suprema Tain. Uma ferramenta gratuita que eu preciso lhe trazer. Lu Yunxi sorriu docemente e disse. Irmão Jian Li, eu quero ir com você. Então vamos encontrar esse discípulo agora, completar a missão e depois partir, disse Jian Li. Logo em seguida Jian Li e Lu Yunxi se levantaram, preparando-se para sair. Montanha Xieyang. Jian Li e Lu Yunxi correram em direção ao altar de Yao Kang. Em pouco tempo os dois finalmente chegaram ao altar. Sem a supervisão de Yao Kang, a formação também parou de consumir a vitalidade ao redor, assim como a força vital e o ki dos cultivadores próximos. Jian Li verificou e descobriu que esses cultivadores eram basicamente prodígios de várias seitas. Tanto o talento quanto o nível de poder deles eram bastante elevados. A maioria deles já havia perdido a vida. Os poucos sobreviventes também estavam em seus últimos suspiros, à beira da morte a qualquer momento. Jian Li ignorou essas pessoas e resgatou diretamente a pessoa que Lu Yunxi precisava encontrar para sua missão. Aquele discípulo era um verdadeiro discípulo da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ele também era um discípulo do Pico do Brilho Púrpura, e Lu Yunxi havia sido enviado pelo ancião do Pico do Brilho Púrpura para completar essa missão. Jian Li deu ao discípulo uma pílula medicinal para que ele se recuperasse de seus ferimentos e depois não lhe deu mais atenção. Esse discípulo, por sua vez, agradeceu profusamente a Jian Li e Lu Yunxi. Após Jian Li e Lu Yunxi resgatarem aquele discípulo, eles retornaram imediatamente à seita demoníaca das Fontes Amarelas. Cada um deles foi preparar os itens necessários para explorar o reino secreto do Grande Yin. Seita demoníaca das Fontes Amarelas, seita interna. Praça da seita interna. Numerosos discípulos da seita interna da seita demoníaca das Fontes Amarelas estavam reunidos na praça da seita interna. No centro da praça havia um palco de combate. Este palco de combate foi especialmente preparado para os discípulos da seita interna. Era usado apenas quando os discípulos competiam pelas vagas de discípulo principal e discípulo verdadeiro. O número de vagas para discípulos principais e discípulos verdadeiros na seita demoníaca das Fontes Amarelas foi definido. Para se tornar um verdadeiro discípulo, era preciso fazê-lo passo a passo, começando como um discípulo da seita interna, desafiando um discípulo central e, somente após um desafio bem-sucedido, sendo promovido a discípulo central. Somente os discípulos essenciais estavam qualificados para desafiar os verdadeiros discípulos, e depois que um discípulo essencial derrotava um verdadeiro discípulo, ele podia se tornar um verdadeiro discípulo. Somente tornando-se um verdadeiro discípulo é que alguém poderia ser considerado como tendo um certo grau de influência dentro da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Eles contariam com o apoio de muitos recursos de alto nível da seita demoníaca. A seita demoníaca também não poupava esforços no cultivo de verdadeiros discípulos, concedendo-lhes diversas pílulas medicinais, remédios espirituais e até mesmo tesouros do céu e da terra, contanto que possuíssem talento e força suficientes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.